O Estreito de Tablas, um estreito canal nas Filipinas, é conhecido por suas águas calmas e beleza natural. Um lugar lindo, onde ilhas emergem do mar, criando um cenário paradisíaco que atrai turistas e pescadores locais. Mas em 20 de dezembro de 1987, este estreito tranquilo se tornou palco de um horror inimaginável, mudando para sempre a vida de milhares de pessoas. O MV Dona Paz, uma balsa de passageiros, atravessava a noite, transportando centenas de pessoas que buscavam um futuro melhor. A embarcação estava lotada, carregando as esperanças e sonhos de uma vida melhor para muitos, cada passageiro com sua própria história e destino. Sem o conhecimento dos que estavam a bordo, a tragédia espreitava sob um céu estrelado, uma noite aparentemente tranquila, prestes a se transformar em um pesadelo. O MV Dona Paz conhecia bem estas águas, navegando por rotas familiares que já havia percorrido inúmeras vezes. Era uma tábua de salvação, conectando ilhas e comunidades, proporcionando um meio vital de transporte para muitos. Mas esta viagem seria a última, uma jornada que ninguém poderia prever que terminaria em tragédia. Enquanto a balsa navegava pelo estreito, outra embarcação, o petroleiro MT Vector, estava em rota de colisão, carregando uma carga perigosa de petróleo. O cenário estava pronto para um dos desastres marítimos mais mortais da história. Uma colisão que resultaria em uma perda devastadora de vidas e um impacto duradouro na memória coletiva. A escuridão havia caído sobre o Estreito de Tablas. O MV Dona Paz, brilhantemente iluminado, era um farol na noite. Os passageiros, muitos dormindo, não estavam cientes do perigo que se aproximava. O MT Vector, carregando uma carga de produtos petrolíferos, navegava rápido demais. Sua tripulação, como se saberia mais tarde, era mal treinada e mal equipada para a tarefa em questão. Na ponte de comando do Dona Paz, a tripulação provavelmente não estava ciente do desastre iminente. Nenhuma chamada de socorro foi feita. Nenhuma manobra evasiva foi tomada. E num piscar de olhos, as duas embarcações colidiram. O impacto foi catastrófico. A colisão entre o MV Dona Paz e o MT Vector não foi um golpe de raspão. Foi uma batida frontal, um choque de aço que enviou ondas de choque através de ambas as embarcações. A força do impacto rompeu os tanques de carga do Vector, derramando milhares de litros de gasolina e outros produtos petrolíferos no mar. O combustível derramado se incendiou, criando uma cena de horror inimaginável. Chamas subiram centenas de metros no ar, engolfando ambas as embarcações em um inferno furioso. O próprio mar parecia queimar, um testemunho da volatilidade da carga que o Vector carregava. As consequências imediatas da colisão foram caóticas. O Dona Paz, envolto em chamas, começou a afundar rapidamente. Os passageiros, muitos presos abaixo do convés, tiveram poucas chances de escapar. Aqueles que conseguiram chegar ao convés se viram pulando em um mar de fogo. O número oficial de mortos é de 4.386, tornando o desastre do MV Dona Paz o desastre marítimo em tempo de paz mais mortal da história. Apenas 24 almas sobreviveram ao inferno. É uma perda de vidas impressionante, uma tragédia que enviou ondas de choque por todas as Filipinas e além. Seção 5. Sussurros ao vento. Por que o Dona Paz é esquecido? O desastre do MV Dona Paz, apesar de seu número de mortos horrível, permanece em grande parte desconhecido fora das Filipinas. Em 20 de dezembro de 1987, o ferry colidiu com o petroleiro MT Vector, resultando em um incêndio catastrófico que ceifou a vida de mais de 4.000 pessoas. Este evento trágico é considerado o pior desastre marítimo em tempos de paz. Vários fatores contribuem para essa falta de reconhecimento global. A localização geográfica das Filipinas, um arquipélago no Sudeste Asiático, pode ter limitado a cobertura da mídia internacional. Além disso, a tragédia ocorreu durante uma época em que o mundo estava focado em outros eventos globais. Ao contrário do Titanic, que transportava passageiros ricos e capturou a atenção do mundo, o Dona Paz transportava principalmente filipinos comuns. A falta de passageiros de alto perfil pode ter contribuído para a menor atenção da mídia. As Filipinas, na época,
também enfrentavam instabilidade política e uma economia em dificuldades. O governo estava lidando com questões internas significativas, o que pode ter desviado a atenção do desastre. Esses fatores podem ter contribuído para que o desastre recebesse menos atenção internacional do que merecia. A cobertura da mídia foi limitada, e como resultado, a tragédia não se fixou na consciência global da mesma forma que outros desastres. A tragédia serve como um lembrete de que alguns desastres, apesar de sua magnitude, desaparecem da memória pública. É importante lembrar e honrar as vítimas do MV Dona Paz, para que suas histórias não sejam esquecidas e para que possamos aprender com o passado. Seção 6. Ecos do Titanic. Paralelos da tragédia. O desastre do MV Dona Paz, embora separado por décadas, compartilha semelhanças assustadoras com o naufrágio do Titanic. Ambas as tragédias foram evitáveis, resultado de erro humano e um flagrante desrespeito às normas de segurança. Ambas as embarcações estavam superlotadas, com manifestos de passageiros que excediam sua capacidade pretendida. E em ambos os casos, o rescaldo revelou uma falta chocante de botes salva-vidas e equipamentos de segurança. O Dona Paz e o Titanic são lembretes sombrios de que mesmo em uma era de avanço tecnológico, o mar pode ser um mestre implacável. Seção 7. Vozes do Inferno. Contos de sobreviventes. As 24 almas que sobreviveram ao desastre do MV Dona Paz testemunharam os horrores daquela noite. Suas histórias, embora difíceis de ouvir, fornecem um vislumbre do caos e do desespero que se seguiram. Alguns se lembram de terem sido jogados do convés da balsa pela força da explosão. Outros descrevem a decisão agonizante de pular em um mar de fogo, esperando contra a esperança de que encontrariam um bolsão de ar respirável. Os relatos dos sobreviventes são uma prova da resiliência do espírito humano, mesmo diante de uma tragédia inimaginável. Seção 8. O mundo percebe. Mídia e responsabilidade. A notícia do desastre do MV Dona Paz se espalhou rapidamente pelas Filipinas, mas a resposta da mídia internacional foi mais discreta. O desastre ocorreu durante um período tumultuado nas Filipinas, com o país emergindo de anos de regime autoritário. Isso, aliado ao fato de as vítimas serem principalmente filipinos comuns, pode ter contribuído para que o desastre recebesse menos atenção global. A tragédia levanta questões importantes sobre a cobertura da mídia e a responsabilidade ética de relatar tragédias, independentemente da condição socioeconômica das vítimas. Seção 9. Lembrando o Dona Paz, memoriais e um legado. Nas Filipinas, o desastre do MV Dona Paz é lembrado como uma tragédia nacional. Este evento catastrófico, que ceifou milhares de vidas, deixou uma marca indelével na memória coletiva do país. Memoriais foram erguidos para homenagear as vítimas, com monumentos e placas que servem como lembretes permanentes da tragédia. Todos os anos, o aniversário do desastre é marcado por cerimônias solenes de lembrança, onde famílias e amigos se reúnem para prestar homenagem e manter viva a memória dos que se foram. A tragédia teve um impacto profundo nas normas de segurança marítima nas Filipinas. As autoridades marítimas foram forçadas a reavaliar e reforçar as medidas de segurança para evitar que um desastre semelhante ocorresse novamente. O governo implementou padrões de segurança mais rígidos para balsas de passageiros, incluindo inspeções mais frequentes e rigorosas. Além disso, aumentou o escrutínio da manutenção das embarcações e do treinamento da tripulação, garantindo que todos os procedimentos de segurança fossem seguidos à risca. Embora essas medidas não possam apagar a dor do passado, elas representam um esforço contínuo para honrar as vidas perdidas e prevenir futuras tragédias. Elas servem como um legado duradouro para aqueles que morreram naquela noite fatídica no Estreito de Tablas, lembrando a todos da importância da segurança e da vigilância constante.